Fala tudo com Murilo Dias no ar, o primeiro talk show do Esportudo, e hoje temos simplesmente uma figura ilustre aqui da imprensa esportiva brasileira, um dos maiores corintianos, posso dizer isso? Corintianos, claro? Pode, né? Pode. Claro. Da imprensa esportiva, Rodrigo Vessone, seja muito bem-vindo, Vessa. Um prazer inenarrável ter você aqui. Eu e o Vessa, a gente trabalhou junto no saudoso Jornal Lance. Tem saudade do Lance, Vessa? Tenho saudade. Foi uma grande escola para todo mundo, né? Com certeza. E a minha primeira pergunta para você, só pra gente sentir aqui o nível de fake news que a gente vai ter nessa entrevista. Rodrigo Vessone, quantos mundiais tem o Palmeiras e quantos mundiais tem o Corinthians? Eu achei que as perguntas iam ser mais difíceis, né? Pra começar, Então, né? eu tenho uma resposta certa só, vamos ver se é essa que você vai dar. Eu achei que ia ser mais difícil. Como todo mundo sabe, isso é meio óbvio, né? O Corinthians tem 2 e o Palmeiras nenhum, né? Quem gosta aí de verdades e fatos sobre futebol, essa entrevista vai ser óbvio, um pouco né? complicada pra você. Ô, Vessa, você gosta da Gazeta Esportiva? Acha que é um jornal ali conceituado? Sim, fez Sim, história também na sua época, foi muito bacana o seu período glorioso, meio que até acaba com a chegada do Diário Lance que a gente trabalhou junto. Com certeza. E a Gazeta Esportiva fala verdades, né? Sim, né? Claro, não tinha por que muito não tinha. falar verdades, né? Não tinha por que falar mentira, certo? Então, Vessa, o que está escrito aqui na edição de 23 de julho de 1951? Por favor, leia aqui para nossa audiência. Eu não sei. Não? Perdeu a leitura assim do nada, né? Mas eu vou refrescar a memória aqui. Palmeiras campeão do mundo. Emocionante desenrolado embate entre Palmeiras e o Juventus, em que pontificou a superioridade dos brasileiros. E aqui fala muito mais do título mundial do Palmeiras. Algo a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é o seguinte. Vamos lá. Durante 5 décadas, Certo. a culpa de tudo que acontece, dessa sua luta por um reconhecimento... A minha não, a luta de 17 milhões de brasileiros. de todos os torcedores palmeirenses, ela é uma luta que o próprio clube ignorou. A culpa é da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o que fez? Qual foi o estopim pro Palmeiras buscar isso aí? Eu sei que você vai falar. Porque é o seguinte, a conquista, pelo que falam, foi muito grande na época, foi uma conquista realmente importante. Só que a instituição Palmeiras, seus presidentes, eles simplesmente ignoraram na década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000... Até que em 2001... No ano seguinte, à primeira conquista do Corinthians, 2 conselheiros resolvem fazer um dossiê e começar uma luta para o reconhecimento de um título de 50 anos. Quem está assistindo a gente aí, se vocês viveram ali, na época na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, quem viveu aí 90, 2000, vocês lembram de ter brigado, discutido sobre isso? Não, porque isso era uma discussão que não existia. Eu que sou mais velhinho ali, trabalhei com muita gente que hoje fala, discute, briga. E na época eu falo, você falava isso lá na época? Não falava nada. Então, o Palmeiras, alguém lembra de um muro pintado, Palmeiras campeão do mundo, nessas 5 décadas? Posso citar 27. Você lembra de uma festa para os ex-jogadores entre 1951 e 2001? Não teve. Uma camisa comemorativa, ou seja, a própria instituição ignorou. Então, você não pode, depois de 50 anos, praticamente quase 2 gerações de torcedores, simplesmente querer goela abaixo, colocar para milhões de pessoas, de outros torcedores, até do próprio torcedor do Palmeiras, um título que, repito, provavelmente tenha sido muito grandioso na época. Só que essa culpa é do Palmeiras. O Palmeiras ignorou a sua conquista durante 5 anos, durante 5 décadas. Então não vai ser eu, se a instituição não respeitou, quem vai ser eu para querer aceitar um título como esse, uma imposição como essa? Então, comigo isso jamais vai colar. Quem é você? Você é Rodrigo Vessone. Simples assim. É simples assim. Assim como você falou que o Palmeiras ignorou ali o título, eu vou ignorar completamente a sua argumentação de agora e vou continuar acreditando que o Palmeiras tem um título mundial, assim como eu acredito que o Corinthians tem 2, apesar de discordar da forma como ele foi convidado ali para aquele primeiro campeonato. Mas quem ia ser convidado? O atual bicampeão brasileiro ou o último colocado do campeonato? Quem que você convidaria se é o presidente O campeão da Libertadores? Não. Como país sede, quem que você convidaria? O maior time do país. O Palmeiras. O Vasco foi como campeão de Libertadores. Não confunde as vagas. Precisava de um representante do país. Certo.
Quem era? O bicampeão brasileiro ou o lanterna, o 18º, o 15º? Foi o bicampeão brasileiro. Injusto essa... Nada mais justo do que o bicampeão brasileiro. Sabe o que não é justa também? Algumas cornetadas que fazem a vossa pessoa na rede social Twitter. Isso daí, em todas, né? Em todas. Mas no Twitter. Ô Vessa, agora a pergunta que não quer calar. Você já reclamou que o Corinthians não divulgou os relacionados hoje? Puta, hoje não. Hoje não, mas tem o Twitter que tá entrando o print na tela aí, fizeram uma conta no Twitter, o Vessa já reclamou, não sei o que parada é essa? É uma coisa que, como eu acho muita frescura, né, esconder relacionados, que pra mim não muda nada, e aí começou isso com o Vitor Pereira, e depois o Lázaro até agora tá fazendo, mas tá fazendo mais em clássicos, jogos menores ele deixou de fazer, e tá divulgando, e não muda nada. Você vai ganhar o jogo do mesmo jeito, vai perder ou vai empatar, para mim não muda nada. Então, como na minha cabeça isso é uma frescura, e aí eu comecei a cobrar bastante, aí ironizar quando não divulgava, ou quando divulgava, ou quando outro clube divulga e ganha o jogo do Corinthians, eu falo, aquele clube, o Corinthians perdeu o jogo e o clube divulgou antes a relação, hein, dos relacionados, e não mudou nada, hein, perdeu o jogo do mesmo jeito. Porque é simplesmente uma visão minha, né? Eu sou... tenho aí, completando aí 20 anos de profissão, eu sou da época que se divulgava relacionados, a gente entrevistava... Tinha entrevista dentro do vestiário. Dentro do vestiário, no pré-jogo, não mudava nada, o time ia lá e ganhava porque era bom, ou perdia porque era ruim, e não mudava nada. E hoje o jogador está cada vez mais blindado, o jogador, eles tentam fechar o CT, então para o jogador hoje é fácil. O cara quer ter salário alto, o cara tem muito torcedor em rede social, a rede social dele cheia, ele não quer pagar restaurante, ele quer ganhar um salário bom, ter um carro bom, e o cara não quer ser cobrado. Então, ao fechar os CTs, por exemplo, ao esconder relacionado, isso tudo é forma de blindar jogador. Alguém acha aí que todos os jogadores do Palmeiras, nesse tempo todo, que se esconde escalação, fecha o CT, ninguém faltou? Alguém deve ter faltado, mas o clube não avisa. Palmeiras não, é profissionalismo alto. Pode ter certeza que sim, pode ter certeza que sim. Então, assim, mesma coisa, o do Corinthians... dizem que o Luan treina lá, tal, mas ninguém sabe. E se ele estiver faltando todos os dias? O clube não fala para ele estar cômodo. Então o Robson Bambu só descobriram que ele faltava em treino porque a imprensa descobriu. Se não, estava lá daquele jeito dele, não acontecia nada, jogava mal, faltava em treino. Então acho que está muito fácil hoje em dia. Eles têm pouca cobrança pelo que eles ganham, entendeu? Então, não relacionado, fechar CT, não ter entrevista, é muito cômodo. Os caras ganham 1 milhão para não ser cobrado, para nada. Acho que está muito fácil ser jogador hoje em dia. E você falou que tem quase 20 anos de carreira. Eu queria perguntar como é a sua relação, porque desses quase 20 anos foram quase todos aí cobrindo o Corinthians. Sim. Como é a sua relação com a torcida do Corinthians? É mais de ódio, mais de amor? No estádio, quando você vai, você para e tira foto? Como é que é a sua relação aí com a Fiel, né? Dizem que é fiel. E no início eu cobri Palmeiras, hein? Olha só, que honra nossa, ainda pelo Diário Lance, velho. Que cobri honra. Palmeiras um tempo. Aliás, eu trabalhei até um pouquinho antes do Lance em sites menores ali, para poder aprender mesmo a melhorar meu texto. E como o CT do Palmeiras era mais perto da minha casa, eu sou da Zona Norte, eu ia no treino do Palmeiras, eu fiz toda a Série B praticamente de 2003. Essa parte não precisa citar, eu acho. Não precisa, esquece. No antigo Palestra, né? Aí pode citar, porque estádio é um negócio legal. No antigo Palestra eu fui muitas vezes, mas assim, nesse tempo todo aí, depois, sei lá, a partir de 2004 aí, já estou completando quase 20 anos mesmo, cobrindo o Corinthians diariamente, né? Cara, é uma relação normalmente boa, mas que existem momentos realmente que são mais tensos, que a gente vira ali alvo, porque um ou outro não aceita, mas nesse sentido eu acho que eu tenho que agradecer a torcida, assim. É uma torcida que entende muito o nosso trabalho. A gente cobra, eu trabalho no site segmentado de notícias do Corinthians, então a gente cobre todos os departamentos, é chato pra caramba, tem controle de todos os contratos. Sim. A gente pega no pé do clube pra caramba, assim, cobre os caras. Se você pegar a última mensagem que tem do presidente do Corinthians, é assim: Vessone, estou te deixando de seguir nas redes sociais. Não, recebeu um follow? Você está muito ríspido ou muito... alguma coisa que usou lá o termo. Aí eu respondi, tudo bem, é um direito que você tem, não tem problema nenhum. Você ficou chateado? Não, fique à vontade, é um direito que você tem. Mas eu não vou deixar de fazer meu trabalho. Então, nesse sentido, a gente agradece a torcida do Corinthians, porque é uma torcida que, na sua imensa maioria, entende a nossa cobrança, a nossa pegação de pé, porque a gente só quer o bem do clube e um clube cada vez maior. É diferente de outras torcidas. A do Flamengo ou do Palmeiras, ela tem alguma coisa com a imprensa do tipo: se é a sua caneca contra o meu clube, a sua caneca está errada.
Se é o jornalista contra o clube, o jornalista está errado. Então, nesse sentido, a torcida do Corinthians não. Ela compra muitas vezes a briga do jornalista contra o clube, porque sabe que o cara está falando a verdade ou que a cobrança dele é mais justa. Então, nesse sentido, eu tenho que agradecer. Mas teve um momento ou outro ali mais difíceis. Vou contar um exemplo rápido. Agora, fiz uma pergunta para o João Pedro, lateral direito. Ele não. É uma pergunta que foi motivada por uma matéria que não era nem nossa, era do UOL. Aí eu fiz a matéria e o torcedor achou que eu não deveria ter feito a pergunta para ele, porque o UOL disse que ele era do mesmo empresário do Roger Guedes e que ele veio de contrapeso. Veio de tabela, né? E aí a minha intenção foi basicamente levantar a bola para ele cortar. O que ele tinha para falar para aquelas pessoas, alguns torcedores que acusaram ele de ser contrapeso. A minha intenção era só para que desse voz a ele mesmo. E aí muitos torcedores não entenderam, o clube também não entendeu, enfim, mandou lá um comunicado para o site, tudo. O jogador até que levou numa boa, mas o torcedor não. Então foram 48 horas difíceis mesmo. Eu fiquei pertinho de desinstalar meus aplicativos, olha que eu tô acostumado, mas... acho que você entra em choque se isso acontecer. Assim, você perde, por mais que você esteja acostumado, você perde a fome, cara. Aquilo mexe com você mesmo como ser humano, assim. Então foram, só para vocês terem uma noção, assim, eu devo ter recebido umas 5.000 mensagens em menos de 48 horas, assim. Então, no Twitter, por exemplo, quando a cada 21 mensagens, ele para ali, você vai... Fica 20 mais. Era mais ou menos assim. Eu clicava, dava 40 segundos, tinha mais 20, 30 segundos, mais 20, e mais 20, e mais 20. Era um negócio meio insano, assim, de ameaças, de xingamento. Aí acharam o Facebook aí da minha esposa, aí tinha uma foto minha com ela... No jogo do Palmeiras. No jogo do Palmeiras, porque ela torce pro Palmeiras. Sim. E aí já fizeram montagem, e aí ela tinha... Eu não sei nem como chama aquele negócio que você põe embaixo, assim. Legenda que fala, Não, né? Dentro da foto tem um nome, isso daí que você põe... Se você é um político, se você gosta do político, ou gosta do clube, e aí o dela ela tinha feito... E tava eu e ela... Sei. Tem um nome isso daí. Sim. Puta, e aí pegaram aquilo, ele é palmeirense, um outro... Mas enfim... Mas acho que pra pessoa falar que você é palmeirense, a pessoa tem que ser uma completa maluca. Ou ela devia estar com muita raiva de mim também. Mas pensa pelo lado bom, o engajamento foi lá pro alto, as redes sociais isso daí bombando. foi mesmo. É o engajamento do mal, mas foi. Mas aí eu quero saber, essa cobrança sempre foi virtual ou já chegou algum momento que você tá chegando ali no CT, no estádio e falou, e aí, velho, aquela notícia que você postou lá, você tá maluco? De dirigente já, teve cobrança pessoalmente. Dedo na cara e o caralho? Não foi dedo na cara, mas foi bem ríspido ali, a gente teve uma discussão ríspida, isso aconteceu. Deu um socão nele? Não. E de torcedor, foi um negócio bem inusitado, assim. Isso aconteceu em 2009, e eu tava no Diário Lance, eu fui fazer a chegada do Corinthians na Vila Belmiro, né, o Corinthians do Ronaldo, naquele dia do golaço do Ronaldo. E eu tô ali fora esperando, e a rua que entra o time visitante e entra a torcida visitante. E aí eu tô ali, quando eu passei pelo segurança do Corinthians, e na época, como não tinha muita rede social, 2009, e eu não ia muito pra televisão, meu rosto era, a gente de jornal era mais tranquilo, a gente vivia... E aquela fotinho do lance não dá nem pra saber quem era direito. A gente vivia mais em paz ali. Só que na hora que eu passei, o segurança do Corinthians fala, e aí, Vessone, tudo bem? E aí tinha uma rodinha dos caras das organizadas. Nisso vem os caras e fala, você que é o Vessone? Legal essa frase, né? Aí ele falou, e aí, meu irmão, que é coisa que você tá chamando a gente aí de facção? Que facção que eu sou, não sei o que e tal. E aí, cara, aquilo não me veio na cabeça na hora, sol quente, ser pilhado com o jogo. E o cara fala, você me chamou de facção, que facção? E aquilo não me vinha, cara. E aí formou uma bolinha, uma redoma em cima de mim. O clima começou a ficar bem pesado porque a coisa não vinha. Não sei o que, é uma matéria que você escreveu de sócio-torcedor, que o sócio ia ter um valor menor, ia ser privilegiado a facção. Aí me veio na mente de que durante a pré-temporada, 3 meses antes, eu mandei uma matéria de dizendo que o Corinthians estava lançando o sócio-torcedor, que existe até hoje. Sim. E aí, você vai lembrar, a gente tinha um combinado no lance que era o seguinte... Teve briga, teve confusão, violência, a torcida organizada viraria facção organizada. O termo, né? Sim. Se é ingresso, carnaval, caravana, torcida organizada. Sim. Só que os editores na época, algum editor, quando eu mando a matéria, trocou por facção. Uma matéria de boa. Uma matéria que era só para falar de preço de ingresso, não sei o que e tal. E aí, aí me veio na mente, aí eu falava pro cara assim, mas eu não fiz, quem trocou foi o editor. E ele depois...
Aí o cara vinha com o argumento que eu perdi um pouco a minha... Ele falou assim, o jornal tá na minha casa, tá sua fotinho lá. Seu nome e seu e-mail. Foi você. E aí eu não perdi... E aí veio um cara que eu nunca vou me esquecer, assim, era um senhor cheio de tatuagem e tal. Aí o cara falou assim, aquilo mexeu comigo porque eu perdi o argumento com aquele cara. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, garoto, porque ele era um bem senhor assim. Eu falei, eu tenho, sei lá, 60 anos, 70, não me lembro. Eu só tenho 2 coisas na minha vida. A minha vida só tem sentido por 2 coisas. Corinthians. O Corinthians e eu cuido da minha mãe que tem câncer, não sei o que e tal. Se eu perder essas 2 coisas na minha vida acaba. Você não tem o direito de me chamar de facção. Eu não faço nada, eu não apronto, eu não... Por que você está me chamando? E ali eu entendi de que muitas vezes generalizar uma coisa, ou mesmo que uma torcida, realmente não está correto por parte de ninguém. E aí eu só escapei porque eu já tava suando igual tampa de cuscuz ali, né, velho? Porque... Pressão pequena ali, né? Tinha 8, 10 caras, um deles com uma voz gritando e tal. E aí acho que era o Neto, que trabalhava na TV Lance na época. Ele pegou a câmera, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele vem caminhando até a gente, até o bolinho. Liga a câmera, levanta o braço. E aí quando o pessoal ali da organizada percebeu que tinha alguém filmando. Ó, o papo tá dado, não sei o que, foram dispersando e foram embora. Então esse talvez tenha sido o maior perrengue que eu passei mesmo, assim, tete a tete, tal, por causa de uma matéria com o torcedor. Né? E a minha pergunta sobre tudo isso é, escorreu uma gotinha de xixi nesse momento? Olha, eu vou falar assim, isso não, mas que eu... Porque você chega uma hora que você se vê sem saída, entendeu? Você não tem mais argumento, os caras estão bravos, aparentemente o jogo ia demorar umas 2 horas para começar, eles não tinham muito o que fazer, se o jogo estivesse começando, é isso aí, o recado tá dado... Só que eu via que não tinha muito mais saída. Ficava ali, ficava ali até que uma hora alguém podia fazer alguma besteira. E ali eu comecei a suar frio. Acho que aí o cara da TV Lance percebeu por conta disso, assim, de verdade, foi o momento que, salvou sua vida, né? Eu acho que, não sei se salvou minha vida, eu acho que até os caras não fariam nada. Mas de qualquer maneira acabou. A hora que ele chega ali na rodinha com o braço levantado, a coisa dá uma acalmada. E você falou desse corintiano aí, é até interessante falar sobre isso, perguntar sobre isso, que ele falou que a vida dele se resume ao Corinthians e a mãe. Você tem quase 20 anos, como a gente falou, de carreira, todos eles quase de Corinthians. Se o Corinthians acaba hoje, o que você faria da vida? Você cobriria outro time? Não cansou de ser jornalista? Não cansou ali de cobrir Corinthians todo ano? Não cansa, né? Cara, eu acho que assim, eu virei jornalista claramente por conta do futebol. E o futebol é muito por conta Teve uma lesão de joelho que te prejudicou? Porque todo mundo, tem gente aqui na plateia que mete, eu tive uma lesão de joelho, cara, que se não fosse isso. Eu, por incrível que pareça, eu era até bom jogador mesmo. Eu cheguei a ser federado de futsal, joguei metropolitano, estadual. Tenho carteirinha lá em casa, viu? Pra provar isso daí. E cheguei a jogar campo também. E jogava, aqui em São Paulo tinham 2 campeonatos, um principal e um segundo. E às vezes até o Corinthians, os times grandes, usavam esse segundo para colocar um time de lesionar, um time de jogadores mais jovens para rodar e tal. Pô, joguei aquele Andrezinho que faz aquela jogada contra o Santos em 2001, aquele que começa a jogada, dá pro Gil cortar. Eu joguei com aquele Andrezinho contra ele várias vezes, porque ele também nasceu no mesmo ano que o meu, então a gente jogou muitas vezes junto. E por que você não deu certo como jogador? Cara, chega uma hora que você tem que começar a pensar e trabalhar e a coisa não acontece, eu era lateral direito no campo e a coisa acabou não acontecendo. Mas como o futebol o tempo inteiro, a maneira que, sei lá, desde 7ª série eu falei, vou ser jornalista, mas porque eu queria ser jornalista para estar no meio do futebol. Então, sinceramente, a sua pergunta é muito difícil. Eu nunca tinha pensado assim, se o Corinthians acabasse. Primeiro que certamente eu não teria outro time. Isso é um ponto que eu acho que... O Palmeiras tá aí, cara, pra você. Ô, Bessa, nesses anos todos aí de carreira, teve alguma notícia que você já se arrependeu de dar? Você falou, puta, aqui fiz merda, peguei um pouco mais pesado. Independente do tema, alguma coisa você já se arrepende de ter colocado no ar, seja no jornal, no site? Puta, cara, teve coisas que... Eu vou dar um exemplo aí, ó. O primeiro que me veio na cabeça, eu coloquei que uma vez, em 2006, eu acho, que o Zé Roberto, sabe aquela cravada que você dá, não foi nem a capa principal, mas foi a parte de cima, na época do Diário Lance, Zé Roberto será jogador do Corinthians. Talvez eu poderia ter, e no final o Santos atravessa tal, ele vai pro Santos. E ali acho que eu poderia ter tirado o pé, por exemplo, assim, ó. Você cravou, o Corinthians tem intenção, ou tá negociando, negociação avançada, e como a capa do jornal era sempre muito impactante... Então, Zé Roberto do Corinthians, eu acho que até hoje isso eu guardei muito, assim. Te marcou? Me marcou negativamente. Claro que você tem as que também marcam positivamente, mas essa eu acho que eu poderia ter evitado, assim. Na época deu um transtorno, o clube, o torcedor, que nem tinha muita rede social, mas enchia um pouco o saco no estádio,
Foi, acho que essa que me lembro assim de sopetão, essa daí. Essa foi negativa. Vamos falar então das coisas boas que você já fez na sua carreira, tirando os fatos que você fala mal do Palmeiras injustamente. Vessa, e o projeto Ronaldo? Pra quem não sabe, esse senhor que tá aqui do lado foi o responsável pela primeira notícia. Falou, ó, Ronaldo e Corinthians vai rolar. Desde a primeira ligação pra apurar, me fala dos detalhes aí do projeto Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Isso daí foi a capa, né? Aliás, a capa foi projeto Ronaldo. Foi lá no final de novembro de 2008, o Corinthians estava final ali de Série B e tudo mais. E ali foi engraçado, porque eu cheguei e aí falei com o meu companheiro, que hoje está na TV Globo. Maurício Oliveira, né? E aí ele falou, cara, é um negócio muito grande, cara. E ele tá treinando no Flamengo e é muito difícil dele não ficar no Flamengo, ele torce pelo Flamengo. Se ele tá lá se recuperando, eu falei, cara, mas o cara me passou, eles estão pegando os números já para ver se o número se é possível pagar. O Joaquim Grava já foi no Rio de Janeiro, fiquei sabendo, fez o exame no joelho dele, tá olhando. Aí a gente foi falar no Mesão. No Mesão, para quem não sabe, era onde os editores ficavam. E aí um outro, puta, mas é Ronaldo na capa, cara, vai ser papapá. Aí o Matheus, enfim, falou assim, ó, dá pra bancar? Eu falei, não, dá pra bancar, cara, vamos... Você tava seguro, você tava 100%... que pelo menos estavam tentando. Se ia dar certo, a gente nunca controla, porque a gente não participa, né? Mas a pessoa que te passou, então, era bem interna ali, né, pra que... Foi o Andrés? Não, e era conselheiro mesmo, mas era conselheiro muito perto ali do pessoal da diretoria. Eu falei, cara, aí era um assunto tão sério que pelo que eu me lembro, assim, o Matheus pega o telefone, liga pro Rio de Janeiro, fala com os editores do Rio, fala lá com o dono do lance, fala, cara, a gente tá com essa história, tá, dá pra bancar, não dá pra bancar? Puf, soltamos. Nos primeiras horas, assim, da manhã do outro dia, foi meio difícil, muita gente desconfiada, colegas nossos de TVs, de rádio também. Ironizavam? Eu não sei se ironizavam, mas na época a gente tinha todos os treinos, né? E aí... chegavam a pegar o jornal, jogavam em cima da mesa, pô, olha isso, que absurdo, vai descer de helicóptero aqui, tiravam um barato, né? Já ele tá de helicóptero aí, não sei o quê, como o Joel Santana, porque o Joel tinha aquela história de 97. Vai descer no guindaste do Joel, ficaram brincando. E aí a gente foi meio que acompanhando, a cada passo, às vezes eu até passo meio bobo, assim, do tipo, Ronaldo... dá uma entrevista no Rio, diz que o futebol brasileiro, aquilo ali pra gente já era uma suítezinha ali. E eu me lembro que o Corinthians solta uma nota oficial, depois da nossa matéria, dizendo mais ou menos assim, não, a gente não, é muito difícil, a gente não quer, babá. Tinha 6, 8 linhas negativas. Mas... Aí nas últimas duas, assim, fala assim, desde que se ele se enquadre no projeto esportivo e financeiro, papá. E aí eu falava pros caras na redação, tá vendo essas últimas duas linhas? Fica com ela na cabeça, porque aquelas 8 primeiras lá, mas ali tem um finalzinho que a gente tem que ficar de olho. E aí no dia 8 de dezembro, e aí sim, a diretoria passou lá pro Neto e tal, e aí o Neto confirma meio-dia a contratação dele. Mas realmente o primeiro que trouxe isso à tona foi o Diário Lance com aquela capa já no final de novembro. E tem uma outra matéria que me veio na cabeça que eu preciso contar aqui, que essa é mais engraçada, quando a gente acabou com o Ronaldo no Orkut dele. Eu ia perguntar isso pra você, como que você descobriu? Você lembrou dessa? Eu pesquisei, eu te estudei, né, meu amigo? Eu queria perguntar... Essa foi engraçada. Você destruiu a vida do Ronaldo, basicamente. Foi, basicamente é isso. O Orkut era o que é todas as redes sociais hoje, o Orkut era a primeira que o brasileiro adorava. E aí, cara, eu não me lembro como eu cheguei no perfil dele, era um perfil que era uma foto, parecia ser uma roupa de polícia, um bigodinho assim, um cabelo de lado, um cara X americano. E o nome era Dadado. E aí, cara, aquilo me chamou atenção, não por causa do rosto, da foto, que era fake claramente, nem do nome Dadado, porque os amigos todos, os scraps que falava na época, que eram as mensagens, era assim, Viviane Araújo, Vivi Fernandes, calma aí, um monte de modelo. Tem gente rindo aí, hein? E não sei o quê, e aí a Virna do vôlei, e não sei quem. Eu falava, não é possível que esse monte de mulher, esse monte de ex-jogador... Tá falando com fake, dando, né? Não, tá dando recado pra esse cara, você é muito legal, a gente já... Você é isso, você é aquilo, mas sem citar nome, nada. Eles também entendiam que ele precisava ter anonimato, né? O anonimato dele. Mas eu falava, sabe quando não combina aquele perfil? E aí eu comecei, e aí a gente falou, pô, Dadado, cara. Aí alguém me falou, pô, Dadado era apelido de infância do Ronaldo, que ele na rua dele lá e tal.
E aí a gente, na época, o assessor dele, primeiro eu liguei pra Virna, fui lá no pessoal do Poli, que era o que cuidava dos esportes, pedi o telefone da Virna e liguei. E ali eu me tranquilizei, né? O que ela falou? Porque ela fala assim, eu lembro do sotaque, assim, sério que vocês vão acabar com a brincadeira dele assim? Aí, pra mim, já tava tudo bem, né? Sim. Ali eu já tinha certeza que era ele. Sim. E aí eu liguei pro Paulo Júlio Cleman, que é o que ele perdeu, infelizmente, perdeu a vida no voo da Chape, Sim. o Paulo tava lá, e aí o Paulo faz mais ou menos a reação parecida. Ele falou, ó, eu não te conheço, você vai dar essa matéria? Eu falei, cara, é o Ronaldo Fenômeno no Orkut. Um fake no Orkut. Num fake, não. Você é jornalista, você sabe que isso é notícia. Sim. Ele falou, mas você sabe que vai acabar a brincadeira dele, né? E a gente não queria. Eu falei, eu sei disso, mas não tem como não dar, é muito curioso. Resumindo a história, ele tinha 600, 800 amigos. Sim. O jornal sai no dia seguinte, às 7 da manhã na banca. Quando eu chego na redação, meio-dia, liguei o computador, eu entrei, ele tinha 25 mil amigos. Você fudeu o Orkut do cara. Acabou, porque ali as pessoas foram buscá-lo e ele tinha 25 mil amigos, com não sei quantos mil scraps, não sei o que e tal. Porque na época você não tinha muito controle, acho que não dava pra bloquear. Acho que sim. As pessoas entravam e viravam seu amigo e dane-se, era alguma coisa assim. Cara, mas eu olhava aquilo e falava, ele tá com 25 mil pessoas em 4 horas depois saiu na banca. Vessa, vamos falar de derby? Uma coisa legal, né? Promete não se assustar com uma coisa? Promete? Prometo. Então tá, não vai se assustar, hein? O que eu vou tirar daqui, cara? Jorge Valdívia. Você tem medo dessa figura? É ele aqui, tá? Daqui, rapidinho. Deixa eu só ver. Se você quebrar esse boneco, eu te viro um socão na... Olha. Eu vou ver só se ele tá lesionado. Não tá, cara, não tá. Não tá, não. Milagre, velho. A equipe tá contra mim? O que é essa risada? Não tá lesionado. Não tá lesionado, né? Ele tá comemorando. Ele podia estar fazendo um chororô, né? Aquele gol lá no Morumbi contra o Corinthians. Querido Vessone, qual derby foi mais triste para a torcida do Corinthians? O de 93, o Palmeiras saindo da fila, 2000 ou 2015, com acabou o Petros do Corinthians daquele de 2015, tinha um time ok. Qual foi mais triste para vocês, corintianos? Acho que 2000, né? Por ser Libertadores, era o sonho de ir para a primeira final da Libertadores. Acho que 2000, assim, sinceramente. Esse de 2015 era um semifinal, enfim, de Paulista e tal, mas era um Palmeiras quase rebaixado no ano do centenário, e o Corinthians voando e o Praz ali deitando em vocês, né? Mas aí o que aconteceu em 18, esse de 15 virou um negócio muito pequenininho, né? 18? Ficou muito pequenininho. Aquele do VAR extra-oficial? Ficou muito pequeno. O de 15, assim, sem dúvida nenhuma, ficou 10%, festa pronta, 30 mil de fogos comprados no teto para estourar, contra 1-0 contra, com o treino aberto na sexta-noite. Aquele negócio de 15 ficou pequeno. Mas esse da Liberta, eu acho que o Corinthians só conseguiria devolver no Palmeiras num cenário parecido. Uma Libertadores, umas quartas ou semi e tal. Aí eu acho que até deveria, assim. Pra mim é bem pior. Com o maior ídolo perdendo o pênalti pro outro maior ídolo. Então é uma situação bem então, ali. Por isso, é muito no 10º pênalti e tudo mais. E de 93... O Zé vai dar entrevista aí depois? Olha, se quiser, pode vir. Pode vir, né? Então, em 93, o Homem de Preto lá teve um impacto importante, todo mundo sabe, né? Normal. Claro que teve. Então, eu fico com 2. Perdeu na bola, né? Perdeu na bola e tá aqui com o argumentinho. Eu só queria lembrar que de 93 foram 3 jogos naquele Paulista. Certo? Certo. Fase de grupos, 3-0 pro Corinthians no Morumbi. Contra aquele mesmo time. Aquele mesmo time. Primeira final, 1-0 pro Corinthians. Dos 3 jogos, ganhou 2. E a taça ficou com quem? E aí, no terceiro, virou um 4-0, assim. Depois de 2 jogos tão parelhos, até uma goleada de 3. Então, foram amassados, né? Isso sempre fica na minha cabeça. Mas um abraço pro Zé também. Um grande abraço. Ô, Vessa, a gente tá falando aqui falou do Marcos, né? Pegou o pênalti do Ronaldinho. Eu vou tirar o Valdívia pra você não começar a chorar aqui. Não, tira, senão ele pode lesionar. O ar-condicionado tá forte, olha, a perna dele vai doer e aí ele vai... Você olha pro Valdívia e fala, não, Valdívia, calma. Vessa, falando de estádio agora, eu sei que é um tema delicado pra você, não vai chorar também. Mas já foi mais, viu? Hã? Agora já tá mais de Agora boa. Tá tranquilo? Beleza. Você que foi aí no Morumbi, a gente tava no Morumbi, foi no Velho Palestra. O do Palmeiras tá tudo bem? O Palmeiras tá tudo bem, cara. Com a nossa casa, estamos ali levantando títulos adoidados. Quando não tem show, né? Quando não tem show. Inclusive, se quiser ir no show do Rebelde, estarei lá com a minha querida namorada, Amor, um beijo. Vessa,
Você já foi em vários estádios, Morumbi, Vila, que tomou apavoro, Palestra, Itaquera, inúmeras vezes, Maracanã e tudo mais, os da Argentina. Qual estádio tem um ambiente ali mais forte contra o adversário? Qual torcida faz mais diferença ali pro time adversário tremer na base, literalmente? Cara, os da Argentina são todos muito... Quem tiver essa oportunidade de conhecer, pegar um final de semana, vai lá, assiste 2 jogos no sábado, 2 no domingo, faz um tour lá de futebol, é um negócio, uma experiência muito bacana, e até os times pequenos mesmo, eu acho que é muito legal. E aqui no Brasil, cara, tem algumas torcidas que eu curto muito a do Curitiba, eu acho lá, eu já fui no Couto Pereira, curti muito a do Curitiba. O Green Hell. Mesmo, assim, de verdade, eu achei uma torcida muito, muito bacana. A do Grêmio eu acho também bacana também. Mas é assim, tem uma coisa que... E aí... A do Corinthians não? Calma. Ah, tá. Eu vou falar sabia que eu vou deixar para melhor, tá né? bom, melhor. E claro que você vai falar que é clubismo, mas não é. E é clubismo. A torcida do Corinthians tem uma característica que é não encher o saco do time os 90 minutos. Uhum. Então, o Flamengo foi jogar a Recopa, por exemplo, faltando 4 minutos, 70 mil pessoas gritando time sem vergonha. Deu 2 lances, o Flamengo empatou, virou, Mengão, meu Mengão, sim. Não sei o que tal. Então, assim, isso no Corinthians você não vai ver. Uhum. O Corinthians agora, na fase de grupos do Paulista, por exemplo, que rolou, o Corinthians toma um segundo gol. Eu ia falar de um anão, é ruim assim, de um baixinho? Baixinho, podemos melhor. falar de um baixinho. De um baixinho Soteldo? de 1,60 m, um segundo gol de cabeça, simplesmente numa chuva torrencial, você toma um 2-1 do seu maior rival em casa, ali você tinha tudo, você simplesmente tinha tudo para implodir o ambiente do seu estádio. Uhum. De você entrar na pilha, de você pôr pilha nos jogadores, começar a cobrar todo mundo e xingar todo mundo e provavelmente tomaria o terceiro e tomaria o quarto. A torcida em nenhum momento pilhou os jogadores, deixou de apoiar e ajudou, teve resiliência e o time foi e buscou empate. Esse comportamento, para mim, é muito diferente. Uhum. Então, coisas que a do Flamengo não faz, a do Cruzeiro menos ainda, que qualquer coisa pega no pé do time. A do Palmeiras, a do São Paulo foi a vida inteira assim, de última hora tá um comportamento melhor. A do Palmeiras talvez seja o segundo melhor comportamento, eu acho, depois da do Corinthians, muito melhor do que a do São Paulo, do que a do Santos, enfim, do que a de outras. Mas essa e quem diz não sou eu, diz são jogadores que passaram, treinadores. Para quem que você ouve, os caras falam a mesma coisa. Você perguntar pro Ronaldo, qual é o que mais te marcou na passagem do Corinthians? Ele falou que esses caras não enchiam o nosso saco durante os 90 minutos. Depois o bicho pega, depois é encheção de saco, é ameaça, tapa na... Sim. A bomba explode, mas que aqueles 90 são sagrados. Então, diante disso, aquela coisa do adversário vai lá na sua casa, seguinte, vamos esperar 15 minutos. Se a gente aguentar 15 minutos, depois é com nós. Não tem lá. Uhum. Então, 15 tá 0-0, você vai ter que esperar os 90 para você ganhar esse jogo. Ô, Vessa, se tem uma coisa na torcida do Corinthians que eu posso falar bem, né, positivamente. Eu já trabalhei no Palmeiras há alguns anos e a gente trabalhava ali na beira do campo, não ficava na cabine de imprensa. Se tem uma música que essa torcida canta e canta alto, é aquela bendita música Sangue no Olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira, é essa, né? Qual música da torcida você gosta mais, você acha que traz mais o time assim pra cima? É essa ou tem alguma outra? Essa é muito legal mesmo. Não, legal depende pra quem. Você tem 80 mil pessoas na minha orelha, não é tão legal assim. Né? Essa é muito legal. Mas eu gosto, particularmente, aquela que fala que a semana inteira tô te esperando pra te ver Corinthians. Do Tim Maia, né? Do Tim Maia. Eu acho que que eu acho que mostra um pouco isso mesmo. De verdade, pro torcedor, eu imagino que os outros torcedores também, mas pro corintiano, esperar o time jogar, às vezes tem uma semana sem jogo. Para os jogadores é mó bom, mas para a torcida é uma M, né? Ninguém gosta disso daí mesmo, porque parece que demora muito para chegar. E para muita gente, e isso para mim é importante dizer, para muito torcedor, o Corinthians, cara, é a única diversão que o cara tem, é o único entretenimento, o único passatempo. O cara não tem uma grana para ir num lugar melhor, para ir num restaurante, para ir viajar. O cara tem aquele grana ali atrás do gol, o cara paga R$35, R$38. Ali é o divertimento dele com a esposa, com o filho, com o sobrinho. O cara tem aquilo ali, cara, como se fosse aqueles 90 minutos, ou até um pouco mais, né? Porque você tem toda a preparação em casa para ir para o estádio, a volta também.
Então, esse lance para mim, a semana inteira, fiquei te esperando, pode ser uma figura de linguagem para mim ou um grito só, mas para muita gente, cara, aquilo é a verdade mesmo, é a realidade do cara. Ele ficou esperando, o filho dele ficou, porque o filho dele não vai conseguir ir no parque, não vai conseguir viajar, ele não vai levar o filho dele, mas ó, no jogo eu vou te levar, por R$35 eu vou te levar. Então, às vezes eu cobro muito o negócio do preço do ingresso, que tem que manter uma coisa popular, manter boa parte do estádio ainda, porque para muita gente é o único divertimento que a pessoa tem, cara. Então, essa música me marca muito por conta disso, assim. Bora fechar nosso papo sobre torcida com o quadro Fala Tudo sobre essa torcida. Que criativo o nome, né? Ô, Vessa, o Fala Tudo em uma palavra, né? Fala tudo é o nome do programa, inclusive. Eu vou pedir para você resumir, classificar, adjetivar as torcidas de alguns clubes aqui do Brasil. Então, eu falo o time, você classifica a torcida. Começando, né, com o Corinthians. Uma palavra. Fiel. Boa, vai. Boa. Boa. Você pode mais que isso. Outra palavra. Fiel. Tá bom. Magnífica. Magnífica. Flamengo. Populosa. Palmeiras. Engajada. Gostei dessa. São Paulo. Resiliente. Resiliente. Santos Futebol Clube. Nostálgica. Beleza. Foi o que eu arrumei na hora. Beleza, né? faz sentido. Também tem que ter saudade, porque agora tá uma draga. Atlético Mineiro. Apaixonada. Só coloquei aqui porque é o time do dono da empresa. Vasco da Gama. Puta, esses também sofrerem. Resistente. Resistente. Ô Vessa, a gente tava falando há pouco de estádio. Eu queria perguntar pra você qual que é a verdade, o que passou ali sobre a relação do nosso querido... Se para você é querido, você pode responder ou não. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que tem ali por trás da relação do Lula com a Odebrecht, com o Itaquera? O Timão fez o L e o Lula deu o estádio? Toda vez que alguém fala que o Corinthians ganhou o estádio, eu dou risada, né? Porque a dívida é grande sobre isso. O clube tem 1 bilhão pra pagar e eu dou muita risada, né? Vou te dar uma Ferrari e você paga essa Ferrari, mas é um presente meu, tá bom? Olha, eu não tenho dinheiro, mas vamos lá. Mas não faz muito sentido isso, entendeu? Se você tivesse presente, quando você não precisa pagar nada. Então... Mas ele nem facilitou, nem entrou em contato aqui, mexeu pauzinhos. Então são coisas diferentes. Uma coisa é dizer que foi um presente não se paga. Sim. Se você tem agora ali só o acordo com a Caixa de 600, mais 200 e pouco que você deu de juro, é 800 pau o estádio, 1 bilhão. Então não é presente. Mas facilitar ali, falar o Odebrecht. Mas que na hora ali, certamente, parte política, de alguma maneira, viabilizou muito... envolvendo outras obras no Brasil, né? Tanto a construção, quanto liberações necessárias de meio ambiente ou de pavimentação. Hoje, por exemplo, há um complexo enorme, o que para a população ali de Itaquera foi muito bom. Eles contam que antigamente tinham que dar uma volta, mas assim, era um negócio na Radial Leste gigante, para você simplesmente atravessar a radial para ir de um bairro para outro. Sim. E que esse viaduto hoje fez assim, mudou tudo ali, facilitou. Não sou eu, não moro lá, mas quem mora diz que ajudou muito. Então, eu acho que liberações foram feitas por uma parte política de maneira muito mais fácil, inclusive da Odebrecht, de adiantar o dinheiro e poder pegar o empréstimo do BNDES. Então, ou seja, para viabilizar o estádio, claramente houve ali uma parte política muito importante, muito forte na época. Isso eu não tenho a menor dúvida. E você acha correto, assim, o presidente da República exercer esse papel, não dirigentes ali do Corinthians, tentar negociar isso? O contexto da época era um contexto de Copa do Mundo e que a maior capital de São Paulo não dava para ficar fora de uma Copa do Mundo. A princípio era o Morumbi. Quando for vistoriar, o Morumbi é um estádio da década de 60, precisaria fazer muita coisa ou derrubar e começar de novo. E aí o do Corinthians, não dá para São Paulo ficar fora de uma Copa do Mundo no Brasil. Sim. E na época, o Corinthians está precisando do estádio, vai construir seu estádio. Eu sou corintiano, mais cedo, mais barato ou não, um mais simples ou não, vai ter que construir. Junta tudo aqui, faz um pouco mais de luxo, que hoje é um estádio muito luxuoso, até exagerado. Eu acho exagerado por dentro. O que tem de mármore ali é brincadeira. Eu acho bem exagerado, aliás. Mas vamos fazer aqui e a gente contempla a Copa, a abertura da Copa, liberações que serão necessárias e o Corinthians depois vai conseguir, isso não vai virar um elefante branco, tanto que tem aí média de quase 40 mil pessoas tantos anos depois. Então, eu acho que juntou ali a fome com a vontade de comer, que é um pouco o que o santista hoje até lembra, porque acha o Santos que também perdeu o bonde da época, que era para ter também
forçado um estádio novo, uma construção do estádio Pra ter jogos para lá. liberações, era tudo mais fácil, o BNDES com taxa de juros menores, e eu acho que o Corinthians de alguma maneira se aproveitou ali politicamente para poder subir. Acho até que teria o seu estádio, Mas não tão talvez um fácil. estádio menor, um estádio com mais dificuldade, como o do Atlético Mineiro. Hoje, liberação e tal, mas no Mineirão foi mais fácil. Claro, era uma época de Copa. Então o estacionamento do Mineirão, parece que a liberação na época de uma parte lá foi muito mais rápida do que do estádio do Atlético que está construindo, porque a Copa precisava de ter mais agilidade. Então, politicamente, em Minas também se liberou coisas mais fáceis. Então é isso. O Independência é a mesma coisa. Então, estádios de Copa, na época, acho que o Corinthians conseguiu aproveitar mesmo. Então, a dizer que teve impacto zero é mentira. Mas também quando fala que deu de presente, isso daí é risível. Então, que pena dos outros times que o presidente da República não torce por ele, certo? Ô Vessa, se o Lula fosse santista hoje, por exemplo, ele não poderia ir um clássico Corinthians e Santos na Arena de Itaquera. Direto e reto, torcida única, sim, não e por quê? Sim ou não e por quê? Não, porque as mortes continuaram, não perto do estádio, aliás, são muito poucas as que aconteceram desde 1988, quando você tem a primeira notícia de morte ligada a futebol, ainda com o ex-presidente da maior torcida organizada do Palmeiras. Eu tenho um controle de mortes que eu faço ligados a futebol, faço isso há mais de 20 anos, então eu tenho catalogado tudo, o nome da pessoa, a idade, aonde foi, qual é o time causador, um relato e vou acompanhar. Teve um processo, foi para julgamento, 20 anos depois, eu vou lá, entro no meu Excel, atualizo, tudo bonitinho. São quase 400 mortes desde 88 ligadas ao futebol. Dessas quase 400, acho que foram 9 no estádio. Dentro do estádio? Só, 9. De quase 400. E quantas Isso delas... é Brasil. Sim, e quantas delas em dias de jogo que realmente foi a torcida do time A, a torcida do time B? Mais ou menos metade delas só. Em dias de jogo. A maioria, a outra metade basicamente é vingança da vingança, fora de jogo, passou na quadra, passou não sei aonde, encontrou na rua, encontrou no metrô, nem tinha jogo. Ou seja, a torcida única nesse ponto nem a torcida interfere. única em São Paulo, por exemplo, foi implantada em abril de 16. Eu precisava até confirmar lá, mas se eu não me engano são 8 mortes já no estado de São Paulo. Desde então. Desde então, é praticamente a média, ele quase que segue uma por ano, do jeito que era um pouco antes aqui em São Paulo. Então, se o argumento era a torcida única para mim, ela é uma medida preguiçosa. Da polícia. Da polícia. Porque a polícia, ela não quer ter ali 1.000, 1.500 pessoas, 1.800, se deslocando por 8, 10 bairros, colocar ali uma equipe para acompanhar e tal. Coisa que, por exemplo, na Europa não acontece. Na Europa, Copa da UEFA, Liga dos Campeões, não são 1.000 pessoas. Você desloca, às vezes, 5.000, 10.000 e não é entre bairros. País, né? É entre países. Sim. Você pega 10.000 franceses, eles vão para a Holanda, a polícia lá não tem preguiça. Ela vai lá, pega os 10.000 na divisa, arrasta para o estádio, chega do estádio, eles arrumam briga. E alguém fala em torcida única lá? Não, porque a polícia vai lá e faz o trabalho dela. Aqui é a lei do menor esforço. A polícia não quer fazer porque ela quer evitar que eu tenha que deslocar uma equipe para pôr... Mas peraí, vocês vão deslocar 8 bairros? Em 2014, quando o estádio do Corinthians foi inaugurado, houve uma reunião 2 dias antes, no primeiro clássico, foi o Corinthians e Palmeiras. 2-0 pro Corinthians, facinho, o time ridículo do Palmeiras. Esse que... do Centenário. Esse foi o jogo que o Vitor Luiz encarou todo mundo lá, né? Na quinta-feira teve a reunião. A polícia disse para as organizadas do Palmeiras, vocês vão ter que alugar ônibus para ir para Itaquera. Os caras falaram assim, nós não vamos alugar ônibus, e tem um trem e um metrô na porta. Sim. Nós vamos de trem, nós vamos sair 11 horas da manhã, o jogo era 4 da tarde. Nós vamos estar 11 horas na Barra Funda, nós vamos fechar o vagão, nós vamos sair de lá, não vamos descer em Itaquera, vamos descer na Dom Bosco, que é do trem a próxima. E voltar andando. E nós vamos caminhar andando. Se vocês quiserem da polícia ir com a gente, vocês vão. Se vocês não quiserem, nós vamos sozinhos. As organizadas do Palmeiras foram, elas tiveram a postura de encarar e tomar essa decisão. Sim. E foram e deu tudo certo, a torcida do Corinthians nem viu eles chegando. Sim. E não viram indo embora. Se ali a torcida do Palmeiras não se impõe e deixa do jeito que fosse, a do São Paulo ia ter que alugar ônibus, a do Santos ia ter que alugar ônibus. E abriu o precedente, então ninguém precisou mais abrir ônibus, e alugar ônibus, gastar dinheiro.
Todas desceram na Dom Bosco e foram a pé, em 14, em 15, até 16, quando fechou. Então, assim, é a lei do menor esforço. E por que na Europa não se faz isso? E se desloca 8, 10, 15, 20 mil de um país para outro? Porque lá não tem preguiça como tem aqui. E da onde surgiu essa ideia aí de catalogar as mortes aí do futebol? E se algum também órgão público, de polícia, o Ministério Público, alguma coisa assim, já pediu acesso a esse seu controle? Porque eu não sei se eles têm esse controle, ou tinham, né, tão preciso. Não tem esse controle. O Ministério do Esporte, uma vez, lá de Brasília, me mandou uma mensagem perguntando se eu disponibilizaria e tal. E aí eu só expliquei para a pessoa assim, ó, eu sou um jornalista, eu tô fazendo, na época, sei lá, era 10, 15 anos, mas hoje eu faço há mais de 20 anos esse controle. E eu, assim, sendo sincero, e não é nem questão de ser mercenário, não, mas eu não poderia dar um trabalho meu de 20 anos simplesmente de mão beijada. De graça. Se o governo fosse pagar um valor ali, mesmo que o valor, que não precisava ser nada disso, mas ó, pelo seu trabalho, pelo esforço. E esse meu acompanhamento, eu entro a cada, sei lá, 20 dias, um mês, eu entro em jornais e sites de todas as cidades, estados. Então, Alagoas, eu vou lá, entro para procurar, para olhar, estado por estado, porque o meu controle é nacional. Então, é um trabalho de 20 anos que eu faço, sei lá, cada um mês, 2 meses, entrando, fuçando, procurando, vou lá, olho, tenho foto dos caras, tento guardar quando tem o torcedor com foto, não sei o quê. E aí o governo tentou ali, o Ministério do Esporte na época ali, acho que se não me engano até pelo Marcelo da Mata, que trabalhou com a gente também, que tinha contato com os caras, e acabou não acontecendo. Mas enfim, está à disposição de todo mundo, é um controle que eu faço com tudo. Nome completo, idade, onde foi, a cidade, se teve envolvimento. Teve mortes, por exemplo, que o envolvimento, a polícia acabou acontecendo por algum motivo num confronto de falecer ali o torcedor. Então eu tenho lá, quando foi a polícia também, talvez a mais famosa foi em 2008, antes do São Paulo e Goiás. O São Paulo estava para ser campeão, o jogo foi em Brasília. E aí o policial foi dar uma coronhada ali no torcedor de São Paulo e aí disparou e matou ele e tal. Enfim, é um dos casos mais famosos aí. Então, essa violência, e quando eu falo violência, não é só de organizada. Deixando claro, tem muitas vezes, final da Libertadores, para vocês terem uma noção, são Flamengo e River Plate, naquele dia, morreram uns 5 pessoas. Na final da Libertadores? Flamengo e River Plate. Lá? Não, 2 em Manaus, uma na Paraíba e 2 no interior do Rio de Janeiro. Por quê? Eram torcedores brigando com... Chegou uns vascaínos para encher o saco, para tirar sarro e não sei o quê, e teve morte. Então, não teve organizado torcedor envolvida. Comum, mas essas quase 400 que aconteceram pelo Brasil desde 88 são mortes ligadas a futebol. O futebol foi o motivo que fez com que aquelas pessoas... Então o Palmeiras jogou a final da Libertadores contra o Flamengo, morreu um cara em Rio Preto. Era um torcedor, foi brigar com o vizinho não aceitou a zoeira dele e tal, e aí deu um tiro nele, morreu o palmeirense. Então assim, aquilo ali que motivou foi o jogo da final. Então eu ponho no... E deixo claro, eu tenho uma coluna que põe com organizado ou sem. Então, boa parte delas não tem organizado envolvida. A maioria tem, mas boa parte não tem. Para encerrar aqui nossa entrevista, nosso bate-papo, tá muito legal, já vai deixando o seu like. Onde você estava, imagino que no estádio, no lance que mudou não a história do futebol, mas a história do mundo. Tenho certeza que o mundo seria diferente se aquela porra daquele chute do Diego Souza tivesse entrado no Cássio. Onde você estava? Eu estava trabalhando, estava no estádio. Ficou puto. Foram os 8 segundos de maior silêncio que eu vi no estádio, né? Quando a bola, ele começa a caminhar aqueles 7 segundos lá. E foi um silêncio, assim. É incrível falar que 40 mil pessoas ficam quietas, mas ficaram. Dava quase para escutar os passos do Diego Souza. E ali o lance... E assim, é engraçado, né? Sabia que na hora você não tem muita noção de que aquele lance é importante? Não, sua ficha não cai, porque... Só foi um chute, um escanteio. Um chute e um escanteio. Aí vai pra semi, você ainda não tem. Mas quando é campeão, aquilo volta na sua mente e fala, caramba, velho, ali foi um negócio que virou um momento muito fundamental, porque você não tem essa noção. Você vai pegar títulos do Palmeiras, a mesma coisa, vai ter um lance lá nas quartas, ou na semi, ou nas oitavas, e fala, meu Deus, não era pra ter acontecido nada disso se não fosse aquilo. Então acho que esse caso é um caso do que a ficha cai depois que você tem a noção. E é incrível que é um lance tão emblemático que ele
faz assim na história dos dois clubes, ó. É. Aquele foi o último grande time do Vasco. Sim. O time do Vasco, a partir dali, ele, se não me engano, cai 2 ou 3 vezes. Ele passa, 7, eu acho. ele passa a ter times muito fracos. Aquele era um time muito forte com Dedé, com Fagner, com Newton, com Praz, com... E Diego Souza. Diego Souza. Era um time muito forte do Vasco. A partir daquele momento, o Corinthians parte para ser campeão de Liberta, campeão do mundo, campeão de Recopa, campeão, e o Vasco para cair 2, 3 vezes. Então, ali é um divisor de água dos clubes. Sim. Porque eu acho que se o Vasco passa, ele também passa pelo Santos, também é campeão, e talvez o futuro do clube seria diferente. Então não é só um lance, ele não só ajudou a proporcionar um título inédito, mudando a rotação da translação do planeta Terra. Mudou a história do mundo. Ele simplesmente muda a história dos dois clubes. Então, realmente é algo emblemático aí, por isso que o Cássio é o Cássio e entrou para a história. O Diego é o maior ídolo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista sem ter jogado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Podemos dizer que é o maior pipoqueiro da história do futebol? O maior ídolo. Oh, impressionante. E com essa resposta que nós encerramos aqui este episódio com o Rodrigo Vessone. Vessa, muito obrigado por ter vindo, ter contado algumas mentiras sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações do canal do Esportudo e também aqui, ó, essa camisa, já falei, na loja do Esportudo com o link que tá aqui na descrição, você consegue comprar essa e várias camisas também. Vessa, se despeça aqui da nossa audiência, deixa aqui seus recados, suas redes sociais. Meu nome é Murilo Dias, @MMuriloDias nas redes sociais. Valeu por ter vindo, Vessa. Obrigado a todo mundo. Desculpa alguma coisa aí dele que ele tenha falado. Eu falei só a verdade. Desculpa alguma coisa, mas foi ótimo. Obrigado, papo. Acho que deu para falar de muito assunto. Foi uma resenha muito bacana. Obrigado pela força de sempre a todo mundo aí. Valeu.